Início nessa noite o culto. E os irmãos podem abrir suas Bíblias lá em Números 6, do 24 ao 27. Todos acharam? Então está escrito assim, irmãos: o Senhor abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e os abençoarei. A minha reflexão nessa noite é que possamos sempre estar em comunhão com Deus. Este é o nosso desejo, que Deus esteja conosco todos os instantes, e que Ele nos encha de tua graça, e nos abençoe abundantemente, e nos proteja nossa vida de todo mal. Amém. Que nós possamos experimentar todos os dias das suas bênçãos do Senhor. É só a gente estar em comunhão com Deus e pedir que Deus estará abençoando nossas vidas. Amém? Amém. Oramos a Deus um instante. Nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Tua casa para ouvir a Tua palavra nesta noite, Pai. Esta noite também tão especial, Pai, é dia da ceia do Senhor. Que cada um que esteja aqui, o Pai, esteja preparado, Pai, para receber a ceia. E não só hoje, mas sempre esteja em comunhão contigo, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que aqui está, Pai. E aqueles que não vieram também, Tu sabes o motivo, possa estar abençoando onde estiver. Fica com nós nessa noite, fica com a palavra nessa noite e os louvores, ó Pai, que serão cantados a Ti. Em nome de Jesus é minha oração nesta noite, Pai. Amém. Amém. Convido o irmão Toninho, o irmão Zequinho, para a gente estar louvando.
Amém. Podeis assentar, irmãos. Antes de nós passarmos a mensagem, eu quero dar alguns recados para os irmãos. No próximo dia 28, daqui 2 domingos, nós vamos ter uma assembleia extraordinária. Então, os irmãos que são membros da igreja, não faltem, porque nós vamos estar procedendo à eleição do pastor-presidente, do diretor-presidente da nossa igreja. Eu vou renunciar ao cargo e nós vamos indicar o novo presidente da igreja, visto que nós já temos um pastor assumido na igreja desde o dia 1º de julho, né, que é o pastor Eduardo. Semana que vem, 3º domingo do mês, nós estamos sempre aos 3º domingos separando todos os cultos, né, do 3º domingo, onde nós realizamos o culto missionário, e todas as ofertas que entram no 3º domingo, a gente chega e junta, e conforme a campanha que nós estamos fazendo, nós enviamos para a junta referente a essa campanha. Então, no próximo domingo nós vamos estar encerrando a campanha de missões estaduais, e tudo aquilo que nós recolhemos nesses 3 meses, inclusive no próximo domingo, nós vamos juntar e vamos mandar para a Junta de Missões Estaduais da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Vou pedir a vocês que vocês abram as suas Bíblias lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 7. Hoje também é dia em que nós celebramos a ceia do Senhor, segundo domingo do mês. E ao final da mensagem nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 7. Vamos ler inicialmente do versículo de número 1 até o versículo de número 17.
Diz assim a palavra do Senhor: na minha Bíblia está escrito aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andasse, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, jamais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o teu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por todas as coisas, Senhor, por mais esse dia em que estamos na tua casa, um dia que é especial, Senhor, além de tudo, Pai. Dia de nós congregarmos, dia de nós virmos a tua presença, ó Pai, para entregar o nosso sacrifício de louvor, a nossa adoração. Estamos presentes aqui, ó Pai, para receber, ó Pai, a tua palavra. Fizemos a leitura, Senhor, do texto da tua palavra, Senhor, e pedimos ao teu Espírito Santo que venha trazer a tua revelação aos nossos corações. E ainda essa noite, ó Pai, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a segunda ordenança de Cristo Jesus, o nosso Senhor, onde nós comemoramos a sua morte. Mas uma morte, ó Pai, que fez com que ele ressuscitasse, está sentado à tua destra nesse momento, aguardando aquele dia, Senhor, preparado por ti, ó Pai, para voltar, ó Senhor, a esse plano físico para nos resgatar e nos levar diretamente para a tua glória. Obrigado por todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguma vez você já propôs alguma coisa no teu coração de você fazer para Deus, e você chegar e você querer fazer uma coisa que você considera boa para Deus, ou em gratidão por tudo aquilo que Ele faz na sua vida? Acredito que sim, né? Quando nós recebemos uma bênção do Senhor, quando nós somos extremamente abençoados por algum milagre que o Senhor faz na vida da gente, a gente quer sempre tentar retribuir de alguma maneira, fazendo algo para Deus, seja em oferta, seja em serviço, seja em trabalho. Alguma coisa nós sempre queremos dedicar a Deus
para a gente poder mostrar a nossa gratidão, para a gente conseguir mostrar para Deus o nosso reconhecimento. Porque quando nós recebemos uma bênção muito grande, acredito que muitos de vocês já foram curados de alguma enfermidade séria, já foram, abençoados em alguma situação muito difícil que já tiveram na sua vida, algum problema muito grande, às vezes até um desemprego por muito tempo. A gente ora, clama, a gente pede a Deus, às vezes demora um pouquinho, mas no momento certo, no tempo de Deus, Ele vem e nos abençoa. E traz uma alegria muito grande dentro do nosso coração, e muitas vezes nós queremos chegar e retribuir a Deus, porque nós sabemos que, por mais que a gente agradeça de boca, de coração, vindo na igreja, testemunhando, dependendo do milagre que Deus ele opera na vida da gente, a gente quer chegar e fazer algo a mais. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele chegou, ele tinha até esse momento vencido todas as batalhas, se estabeleceu como rei, conseguiu chegar no lugar onde é o centro de toda adoração, Jerusalém, se estabeleceu, se instalou em Jerusalém e passou a dominar todo Israel. Foi reconhecido não somente pelo seu povo, mas foi reconhecido pelos seus adversários, porque lá no passado, alguém que era rei, ele era reconhecido tanto pelo seu próprio povo, como pelos seus vizinhos, como pelos seus inimigos ou adversários. E os reis eles eram reconhecidos pelo tamanho do seu poder, mas o poder não é diretamente ligado ou exclusivamente ligado ao poder dos seus exércitos, mas o poder de Davi, a autoridade que ele tinha, ele ficou conhecido como um homem que vencia todas as batalhas. Ele ficou conhecido como um homem que, independente do tamanho da mão de obra, do exército, dos soldados que ele tinha na mão, ele chegava e ele enfrentava qualquer tipo de adversário, seja pequeno, do mesmo tamanho, maior, seja mais feroz, mais habilitado ou não. Davi ele enfrentava qualquer adversário e vencia, e venceu todos, só que com uma exceção: todas as batalhas às quais ele chegou e ele foi, lutou e guerreou, Davi ele sempre consultava a Deus antes de todas as coisas. Davi ele fazia uma coisa que muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes, quando nós entramos numa empreitada, a gente chega e olha pelos nossos olhos, pela nossa visão, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento. Nós almejamos e objetivamos coisas na nossa vida em que nós, dentro da nossa análise, cada um de nós tem uma maneira de chegar e analisar toda uma situação, e nós falamos assim para nós mesmos: está aí uma coisa que eu quero, já medi todas as coisas, já pensei em tudo, eu acho que eu vou conseguir alcançar com um pouquinho de sorte, empenho, luta, batalha, e eu alcanço chegar. E aí a gente vai, quando a gente faz esse tipo de análise, aí a gente ora a Deus, nós que somos crentes, a gente ora a Deus e pede para o Senhor nos acompanhar nessa empreitada, porque nós enxergamos que é uma coisa boa. Olha só o exemplo, quando a gente chega e olha pela história, pelos grandes heróis da fé. Olha o que aconteceu lá no passado com Abraão e Ló. Eles eram amigos, eles eram parentes. Abraão e Ló se amavam como irmãos e como amigos, só que todas as pessoas que eles tinham que fazer companhia, que trabalhavam e conviviam juntamente com eles, fazia com que não Abraão e Ló eles entrassem em disputa, mas a galerinha de um lado e de outro, eles começavam a querer se enfrentar, e eles viram que não eram bom. Aliás, Abraão que viu que não era bom. Abraão chegou e falou: Ló, escolhe qual é o teu caminho.
Nós temos dois caminhos aqui, norte ou sul, direita ou esquerda, leste ou oeste. Escolhe um lado, você vai para esse lado, empreender o seu projeto de vida, a maneira como você quer chegar e viver, e crescer, e cuidar, e vai para um lado que eu chego e eu vou para o outro lado. A palavra de Deus, ela diz que Ló fez o quê? Ele olhou para a campina, ele olhou para o horizonte, o lugar mais bonito que ele enxergou, ele falou: é esse lugar que eu quero. Abraão, ele não chegou e não falou absolutamente nada. Por quê? Porque ele amava Ló de coração. O que foi que Deus, ele chegou e falou para Abraão logo em seguida? Tudo isso que você está vendo e você não consegue enxergar, isso eu te darei por possessão. Provavelmente, não fala na palavra de Deus, mas provavelmente o lugar que Abraão conseguiu contemplar naquele momento não tinha beleza nenhuma. Não tinha beleza nenhuma. Só que Abraão não escolheu. Ele estava na dependência de Deus. E aí a gente faz de maneira diferente, como eu falei. A gente muitas vezes faz diferente do que Davi fazia. Davi orava a Deus e perguntava para Deus: Senhor, eu devo ir ou não devo ir? E o Senhor falava: vai que eu vou te dar a vitória. Senhor, é agora ou não? E Deus às vezes falava para Davi: espera. E Davi, ele sabia que ele tinha capacidade, poder, ele sabia que ele tinha inteligência, porque quando você entra numa empreitada, numa guerra, num combate militar, se você não tiver inteligência, não basta você ser esforçado. Se você não for estrategista, você não consegue chegar e dominar o seu adversário. Mas Davi, ele sempre colocava Deus à frente de todas as coisas. E a gente tem que aprender com estes homens de Deus, em que tudo na vida da gente, não importa se você chega e você olha para uma coisa e você fala: dá para mim porque é a minha área, conheço muito bem, parece que eu estou falando de serviço, né? Mas não é só serviço. Vamos falar de relacionamentos. Casais, pessoas que às vezes você chega e projeta na sua vida, você olha e fala: nossa, essa pessoa se encaixa direitinho para aquilo que eu quero na minha vida. Você vai, conhece, se dá muitíssimo bem, casou. Primeiro ano, uma maravilha. Segundo, terceiro, já começa a ficar assim, entra filho no meio da jogada. Às vezes a desculpa para um relacionamento é que o filho chegou, tomou o tempo da mãe e tirou o tempo do pai. Mas não é isso. A vida da gente, nós nos esquecemos. Desde o momento em que nós nascemos, nós nos adaptamos às situações que nós vivemos na vida da gente. Seja na infância, na adolescência, na juventude, na maioridade. É simples isso. Olha só, se você fosse lembrar de quando você chegou e você nasceu, ou de quando você se conheceu, se lembra desde quando era pequeno, até determinada idade a gente ficava 100% na dependência dos nossos pais, e a gente amava nossos pais, tudo aquilo que a gente pedia, nossos pais faziam. Chegou um momento em que a gente começa a botar as nossas asinhas para fora. E aí a gente não quer mais que pai ou mãe faça isso, faça aquilo. Não quer às vezes nem que leve a gente para a escola. Às vezes existem coisas que chocam, né? Ficam marcados nos nossos filhos. De chegar e assim: nossa, minha mãe e meu pai faziam umas coisas aqui que a mãe dos outros colegas meus, o pai dos outros colegas meus não fazem. Mas cada um tem uma maneira de chegar e fazer, de criar e cuidar dos seus filhos. Isso daí eu estou falando, é adaptação. Até o momento em que o filho e a filha, ele consegue sair da barra da saia, da barra da calça do seu pai e da sua mãe.
E aí é uma dor tremenda no coração dos pais, porque a vida inteira eles cuidaram, eles trataram, eles protegeram, e aí a partir do momento que os filhos eles começam a chegar e ter a sua independência, parece que é um momento de aflição e parece que o mundo vai acabar dos pais, e dos filhos começa uma novidade muito grande. Então, a vida inteira da gente é feita de adaptações. Trabalho, irmãos. Para quem trabalhou muito tempo numa determinada firma, empresa, chega, aparece uma outra oportunidade de trabalho, a pessoa pensa 1000 vezes, será que eu devo sair ou não? Puxa, mas está me pagando melhor, tem uma perspectiva melhor, eu posso crescer mais, aquela empresa é isso, isso e aquilo. Mas a gente sempre fica com aquele negócio da segurança, da comodidade. Então, tudo na vida da gente, a partir do momento em que nós vamos decidir, a gente faz 1001 análise e observações. Hoje em dia, muita gente não faz absolutamente nada. Eles chegam e olham 1 ou 2 itens ou detalhes e já escolhem seus caminhos. Mas quando você é uma pessoa sensata e você começa a pensar, você chega e você fala assim, você começa a projetar e você começa a se enxergar no futuro. A gente começa a se enxergar e falar, puxa, minha vida vai melhorar X, vai ser muito bom eu me relacionar com essa ou com aquela pessoa, a gente vai chegar e vai viver para sempre. Esse para sempre, ele chega e muitas vezes, ele durou alguns anos, alguns meses, né? Esse para sempre, muitas vezes, ele chega e ele é quebrado repentinamente, violentamente, e aí cria e causa marcas. E tudo na vida da gente, irmãos, pode acontecer qualquer coisa. Esses homens que nós temos e nós conhecemos a palavra de Deus, todos eles, ou muitos deles, sofreram, tiveram situações que foram trágicas nas suas vidas, mas todos esses homens que estão registrados, que são homens de fé, eles nunca abandonaram a sua fé, o seu conhecimento, o seu amor, a sua comunhão com Deus, por nada. Muitos deles, ou praticamente todos eles, erraram. Grandes homens de Deus, os quais eu citei, Abraão, Davi, grandes homens de Deus, eles erraram, mas eles tiveram a capacidade que muitos não têm hoje em dia. Eles tiveram a capacidade de se humilhar, de se arrepender, de dobrar os seus joelhos, de falar de boca aberta, de coração aberto, olhando para o céu, pedir perdão para Deus. Mas um pedido de perdão, de arrependimento, de que eles não voltariam mais a fazer aquilo. E não voltaram mesmo. Para quem ama realmente a Deus, não volta a fazer quando pede perdão e se arrepende do coração. Aí vocês imaginam Davi ainda não tinha cometido aquele pecado, aquele pecadão que ele cometeu. Mas nesse tempo ele chegou e ele viu que tudo aquilo que ele lutou, batalhou, ele venceu. Porque quando Deus ele chega e fala, vai que eu sou contigo, irmãos, pode até ser que Davi, por ser o rei, ele era o primeiro, ele ia na confiança de Deus, lógico, porque ele acreditava em Deus. Mas todos os reis na época, nesse tempo, quando iam à batalha, eles eram os primeiros à linha de frente. O estranho é que começaram a se passar alguns séculos depois, chegamos lá nos anos de 1000 e pouco, 900 e pouco, e até os dias de hoje, todos os grandes líderes e grandes chefes de cada país, de cada reino, de cada nação, nenhum deles vai à frente da batalha. Eles mandam os exércitos, eles mandam o povo brigar, mas eles ficam ali no seu palácio real, protegidos, guardados e sem levantar ou empunhar uma única arma para defender a sua nação. Davi não. Ele ia na frente, ele lutava, guerreava, é óbvio que ele matava, mas para o bem da sua nação, para o bem do seu povo, para o bem das pessoas que acreditavam e conviviam nele.
E aí a gente começa a lembrar de determinadas coisas, porque o texto que nós lemos vai dizer que Deus, ele não aprovou uma coisa boa que ele queria fazer. Olha só que coisa estranha. Davi, ele chega e fala, eu moro, né? Quando diz casa de cedros, ele morava num palácio muitíssimo bonito, construído para ele, como era rei, à altura dele, porque ele passou a ser o homem mais poderoso do seu tempo. Ele passou a ser o homem mais rico do seu tempo, o homem mais bem relacionado, por causa do quê? Por causa das suas vitórias. Ele passou a se relacionar muitíssimo bem com as nações amigas. E Davi, ele chegou e falou, nossa, eu vivo da maneira mais confortável que existe, e Deus, ele habita em tendas, ele habita em tabernáculos, ele habita, sabe, num lugar onde ele não tem uma residência fixa. E aí nós lemos, né, se você prestou atenção acompanhando, vai dizer que Deus, ele chegou e ele nunca pediu absolutamente nada. Deus, ele nunca questionou, porque ele é Deus. Imaginem só se Deus habitasse dentro desse lugar. Imagina se Deus habitasse dentro de cada templo, de cada igreja que foi aberta. E a presença de Deus, quando nós lemos a palavra no Novo Testamento, ela vai dizer o quê? Que quando estamos reunidos em Cristo Jesus, ali o Senhor, ele se faz presente. Não são as paredes, não são o teto, não é o dinheiro que foi investido pela igreja para adquirir esse imóvel, esse edifício. Isso daqui não quer dizer nada, ele simplesmente é um local de reunião para nós, onde nós nos encontramos para cultuar a Deus. Quando não tem ninguém aqui, Deus não está presente. Ele está presente quando o seu corpo se reúne para chegar e adorar o teu santo nome. E aí, continuando, Davi, ele chega e consulta quem? O homem de Deus, o profeta. Ele chegou e o que foi? Ele tinha uma intenção, uma coisa boa que ele queria fazer. E Natan falou para ele, faz o que está no desejo do teu coração. É exatamente igual, irmãos. Pensa o seguinte, para quem tem filhos, para quem que já teve filhos que cresceram, nós fazemos de tudo pelos nossos filhos, damos tudo para os nossos filhos, cuidamos de tudo, sempre nos esforçamos em dar o melhor estudo, o melhor ensino. Depois que cresce, a gente chega e fala, só Deus na causa, só Jesus para dar graça. E muitas vezes nós pensamos, aonde nós erramos? O que foi que a gente fez de errado? O que foi que aconteceu que não deu certo? Sendo que nós sempre fizemos o que foi melhor. Para quem chegou e teve filhos dentro da igreja, para quem chegou e criou os filhos dentro da casa de Deus, a gente muitas vezes fica em parafuso. Eu já tenho filhos crescidos, tá? Muitas vezes nós entramos em parafuso porque pensamos aonde nós erramos, sendo que nós demos todas as condições. É mais ou menos a mesma situação. Quando Natan chegou e faz o que está no teu coração, muitas vezes falamos assim para os nossos irmãos, se você tiver paz no teu coração, vai e faça. Natan foi tranquilão embora para casa. Aí Deus chega e fala no coração dele, volta para trás. E vai e fala assim, assim, assim. Nós vamos ler novamente esse trecho, quando Natan volta para trás e vai falar com Davi. E aí a gente vai se lembrar que em algum momento da vida da gente, na criação, no cuidado, até mesmo nós, quando nós somos cuidados por Deus, no nosso tempo em que nós nos convertemos, a gente vai pensar o seguinte, que Deus vai fazer todas as coisas na vida da gente, que Deus vai fazer todas as coisas na vida dos nossos filhos.
que Deus ele vai chegar e vai entrar com toda a providência, vai fazer toda a guarda, toda a proteção, porque quando nós criamos os nossos filhos na presença de Deus, nós criamos os nossos filhos de uma maneira tal em que eles não conhecem, eles não participam nem ficam sabendo das coisas ruins que existem lá fora e das coisas que acontecem no dia a dia. E aí a cada um que faz a sua criação, outros eles chegam e contam alguma coisinha ou outra, mas em todos eles, aqueles que amam mesmo seus filhos dentro da presença de Deus, nós chegamos e protegemos. Só que nós nos esquecemos de uma coisa. A gente vai ver, vamos ler o trecho novamente que nós lemos, quando Deus ele chega e vai falar com Davi através de Natã. Olha só no versículo 8 do capítulo 7, o que vai dizer. Quando Deus ele chega e usa Natã para falar com Davi. Agora você assim vai dizer ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. O que significa isso? Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Era um jovenzinho, adolescente, estava entrando na sua adolescência e ele cuidava de ovelhas, sendo que os seus irmãos mais velhos, eles já estavam se preparando para a guerra, eles já tinham idade para chegar e servir o exército. E Davi, por ser o mais novo, era aquele que fazia o trabalho mais pesado. O trabalho mais pesado ali da família dele era cuidar de ovelha. A gente pensa, é super fácil. Nada, madruga, cata, reúne as ovelhas, leva para pastar, depois chega e fica lá correndo atrás de ovelha para proteger ou para não se deixar perder. E aí a gente vai ver que depois Davi, ele contando sobre a história, ele chegou e defendeu as ovelhas de leão e matou com um urso na sua própria mão. A gente pensa assim, nossa, isso é conto de fada. Como é que um adolescente vai chegar e combater e batalhar com o urso, chegar e combater e batalhar com um leão, e ainda prevalece e não acontece absolutamente nada? Algumas coisas a gente vê que são sobrenaturais, mas Davi, desde pequeno, ele tinha o temor de Deus no seu coração. Por quê? Porque o seu pai, ele fazia parte da genealogia e da descendência de Abraão. Ou seja, se era descendente direto de Abraão, a palavra de Deus ela era ensinada dia após dia, ano após ano, geração após geração. E Davi, ele tinha o temor de Deus, ele tinha um coração voltado para a presença de Deus. Como nós sabemos isso? Porque na palavra de Deus fala que o coração de Davi era o coração conforme a vontade de Deus. Era um coração voltado para Deus. Ele não passou a adorar a Deus quando ele derrotou Golias. Ele sempre foi um homem de Deus. Ele sempre foi uma pessoa que depositava tudo na sua vida na presença de Deus. Por isso que ele defendia. Mas a preocupação dele naquela época era cuidar de ovelhas. E aí a gente vai chegar e a gente vai ver, quando Deus ele fala essas coisas para Davi, Deus trouxe a lembrança que quem escolheu Davi para ser ungido por Samuel foi Deus. Samuel queria escolher o filho mais velho, mais forte, o mais bonito, o mais sarado. E Deus falava para Samuel, não, e foi indo até que chegou e falou, não tem mais ninguém? Tem aquele que está lá no campo. E aí a gente vê que quem chamou esse homem, esse rapaz, foi o próprio Deus. E lembrando para Davi, dizendo assim, versículo 9, eu fui contigo por onde quer que você andou, eliminei todos os teus inimigos diante de ti, e te fiz grande o seu nome como só os grandes têm na terra. E quando nós vamos ler as histórias de Davi nesse tempo, Davi fugindo de Saul,
Davi, ele chegando e temendo pela sua morte, Saul querendo perseguir e matar Davi, por quê? Porque Davi era mais abençoado que ele, Davi era mais famoso que ele, Davi era mais querido, ele era mais carismático do que o próprio rei Saul. Todo o povo adorava e gostava de Davi. E Davi, quando fugiu, ele fugiu sozinho. Davi, quando ele se junta com pessoas para defender a sua integridade, ele se junta com as piores pessoas que existiam na época, mercenários, fugitivos, ladrões. E dali ele começou a formar uma turma que começou a chegar e se defender, e começou a chegar e ficar respeitado. E ele teve momentos para chegar e eliminar o rei Saul. Naquela época ele chegava e falava: não, ai de mim se chegar e levantar a mão contra alguém que é ungido de Deus, contra alguém que foi levantado por Deus para ser rei da minha nação. Ele está fazendo um monte de coisa errada, mas não sou eu que vou fazer isso. Eu não vou chegar e vou sujar as minhas mãos com o sangue de alguém que é ungido por Deus. E muitas vezes chegamos nós, quando nós olhamos para as pessoas que chegam e falam não merecem, mas são pessoas de Deus, a gente chega e não pensa duas vezes para a gente chegar e revidar, retrucar e se vingar. Irmãos, Deus ele falou: a mim pertence a vingança. Não somos nós que temos que fazer as coisas com nossas mãos, mas é o próprio Senhor que faz todas essas coisas. E Deus ele começa a lembrar Davi das coisas que Davi fez, e a gente chega e pensa assim, a gente está lendo que Deus ele chegou e falou, né? Te fiz grande, te dei vitórias. Mas irmãos, quando você começa a chegar e ler a história, vai ver que Davi ele foi para a guerra, que Davi ele foi guerreiro, que Davi ele teve que enfrentar inimigo. Mas Deus falou: eu te dei a vitória. Então muitas vezes, olha só que interessante, muitas vezes quando somos abençoados pelas nossas próprias mãos no nosso trabalho, muitas vezes quando nós temos prosperidade dentro do nosso coração, na nossa vida, irmãos, não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, não é porque você e chega e você é o melhor. Para as pessoas lá fora do mundo, para os seus concorrentes, para os nossos concorrentes, para quem estamos competindo, podemos até nos nivelar dentro das coisas e das avaliações e dos pensamentos dessas pessoas. Mas irmãos, nós só somos bons porque tem um Deus que está na frente da nossa vida. Sabe por quê? É simples isso daí. Todos os dias você levanta, vai dormir bem. Imagina assim, todos os dias você vai dormir bem. Qual a probabilidade de você levantar ruim? Se você vai dormir bem, é zero. Não é verdade? Em um determinado dia você não consegue nem levantar da cama. Aí você vai falar o quê? Mas o que foi que aconteceu? É idade? Não. É alguma coisa que você comeu? Não, foi dormir bem. A gente não tem o domínio sobre nós. Nós achamos que temos o domínio sobre o nosso ser, mas nós não temos domínio. Deus sabe de todas as coisas. E aí, às vezes, no dia seguinte, quando você levanta ruim, você vai no médico, vai fazer um determinado exame e o mundo cai. Aí, como é que eu peguei essa doença? O médico chega e fala: eu não sei. Pode ser isso, isso, isso. Aí você começa a chegar a avaliar. Mas eu nunca fiz nada disso. E aí do nada aparecem as coisas. Então quando Deus ele chega e fala que foi eu que dei, é porque Ele nos deu condições para nós entrarmos numa briga, numa luta, numa disputa, para a gente chegar e a gente ser vencedor. E toda vez que nós somos vencedores, nós temos que sempre agradecer a Deus, independente da tua capacidade. A nossa capacidade, ela vem de Deus, ela não vem da nossa formação, não vem dos nossos estudos, não vem dos nossos pais. A partir do momento em que nós somos criaturas e formados por Deus, a nossa capacidade vem daquele que sabe todas as coisas da nossa vida.
e é Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu e você fizermos e nós formos bem, nós temos sempre que agradecer a Deus. E Deus, ele chega e fala isso. A primeira coisa que Davi ou qualquer um de nós poderia chegar e fazer é ficar constrangido, se sentir um nada. Mas Deus, ele continua falando para Davi. Talvez na leitura, quando a gente faz uma leitura rápida, a gente não perceba. Mas olha só, versículo 12, Deus, ele vai chegar e falar uma coisa para Davi: quando teus dias se cumprirem e descansares com os seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. A gente pensa, e Davi com certeza pensou naquele momento, o descendente dele, que depois foi levantado por Deus, foi Salomão, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Salomão foi aquele que chegou e levantou o templo para Deus. Diz aqui no versículo 13: este edificará uma casa ao meu nome. Aí Deus, ele fala assim: e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Duas coisas interessantes nesses versículos que nós lemos, que nós não nos apegamos no detalhe, é que ele vai falar sobre descendentes. E quando Deus, ele fala na Bíblia sobre descendente, não significa única e exclusivamente aquele que sai dele e é gerado dele naquele momento. Porque quando Deus, ele fala de descendente, a gente tem que chegar e lembrar quando ele vai falar com Adão e Eva, lá no passado, depois do pecado, que Deus, ele vai falar sobre a descendência, sobre o descendente que vai chegar aonde? Em Cristo Jesus. Que quando Deus, ele chega e vai falar para Davi que vai estabelecer o trono para sempre, Deus, ele estava falando para Davi de uma maneira em que não somente por aquele tempo em que ele estava vivendo, mas Deus, através do trabalho que ele iria fazer na vida da descendência de Davi, ele estabeleceria o trono dele para sempre em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Davi, ele estava sendo usado naquele momento. Deus, ele estava falando com Davi, projetando lá para frente a glória que viria em Cristo Jesus. Por que nós sabemos isso daí? Porque num determinado salmo, Davi, ele vai chegar e ele vai falar: Senhor, assenta-te do meu lado, um trono acima de mim. Davi, quando ele chega e vai falar em determinados salmos, ele já está falando de Jesus, o Rei da Glória, que viria posteriormente na nação dele. Mas nesse momento, quando Deus, ele começa a conversar e falar para Davi acerca daquilo que era desejo do coração dele, que Deus, ele não deixaria Davi fazer o templo. E a explicação que Deus, ele dá para Davi, afora disso, é porque as mãos de Davi eram sujas de sangue, no sentido de que ele matou muita gente, e ele queria alguém mais purificado, mais puro do que ele, para construir o seu templo. Isso foi uma resposta que Deus, ele deu para Davi naquele tempo. Mas para que Davi, que é mais interessante, para que Davi, ele não ficasse triste, constrangido, por ele querer fazer uma coisa boa, Deus, ele chega e fala nessas palavras, dizendo para Davi que a herança dele ia chegar lá na frente, que o reinado que Davi, ele tinha, ia chegar lá na frente, e o trono que Deus, ele quis dizer naquela época, seria um trono de um reino eterno. Por que será que Deus falou isso para Davi? Foi o primeiro rei constituído por Deus para o seu povo, escolhido, não Saul.
Davi foi o primeiro rei constituído por Deus de coração para liderar o seu povo. E quando Davi, que era um tipo de Cristo naquela época, Deus ele traz essa revelação para ele. Quando Deus ele chega e fala para Davi, porque muitas vezes nós pensamos assim, que Deus ele chega e por ele saber e ser soberano e saber de todas as coisas, nós pensamos assim, Deus muitas vezes ele fala curto e grosso. Não. Deus ele conhece o coração de cada um de nós. E quando Deus ele fala com a vida da gente, ele fala de uma maneira em que a gente não se entristece, em uma maneira em que a gente não fica constrangido, de uma maneira em que a gente não fica, desanimado, mas a gente consegue, pela fé, contemplar que Deus ele está no controle de todas as coisas. Imagine o seguinte, irmãos, vamos pensar na situação de filhos que dão problemas. Queremos fazer todas as coisas, queremos consertar todas as coisas, e muitas vezes não temos capacidade e condição de fazer isso, porque a gente chegou e perdeu a boa, a gente perdeu a paciência, a gente perdeu e esgotou todas as coisas que nós tínhamos para fazer, e aí a gente ora para Deus, sempre, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, Deus não fala nada, mas num determinado momento, em que você chega e você está de coração aberto para Deus, de alguma maneira Deus ele fala no teu coração, descansa que esse é meu. Apesar de todas as coisas erradas que ele ou ela faz, descansa que esse é meu. Apesar de todas as coisas de que esse ou aquele está afastado da minha presença, descansa. Sabe o que a gente tem que fazer? Descansar em Deus e tirar a nossa mão. Mas muitas vezes a gente descansa em Deus e a gente quer fazer as coisas. A gente quer ajudar, a gente quer corrigir, a gente quer... Irmãos, chega uma hora que quando Deus ele fala para descansar, a gente deixa. E a gente só fica olhando. Como que eu e você sabemos disso? Parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele chegou e falou, pai, eu quero a minha parte na herança, em vida. O pai dividiu tudo, deu. Deus te abençoe, filho. Segue a tua vida. O pai correu para saber o que ele fazia? Não. O pai ele chegou e botou pessoas para chegar e vigiar o filho? Não. Jesus não falou isso. O pai ficou em casa fazendo o quê? Confiando em Deus, que Deus ia cuidar, e esperando que um dia esse filho voltasse para casa. Ele voltou. Todo arrebentado, sem nada, todo ruim, humilhado, numa situação deplorável, pedindo para o pai, me bota para ser um empregado seu, não posso nem ser chamado seu filho, das coisas que eu fiz e aprontei para o Senhor e para a minha própria vida. Mas o pai que ficou esperando o filho voltar se alegrou. Por quê? Deus trouxe de volta. Ruim, estourado, sem nada, arrebentado, mas Deus trouxe de volta. Ele achou que por não ter mais nada, ele voltou para casa. Mas irmãos, nada acontece nessa vida se não for pela permissão de Deus. Tudo aquilo que nós passamos, acontecemos, padecemos, as coisas acontecem porque Deus permite. Por causa de nossos erros, sim, muitas vezes. Mas Deus permite situações na vida da gente para que a gente passe, a gente aprende e a gente confie em Deus. Quando Deus ele chega e conta todas essas coisas para Davi, Deus ele teve cuidado de chegar e trazer à memória de Davi todas as coisas que ele fez. E Davi ele não ficou desanimado ou chateado porque Deus falou essas coisas. A gente pensa assim, não, mas não tem como ficar. Não tem como não ficar porque a gente não está na pele dele. Mas a gente chega e a gente vê o amor e o carinho que Deus ele tem para com cada um de nós. E Deus ele sabe como falar e tocar no coração. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que tudo isso que Deus ele chegou e falou para Davi caiu como um bálsamo dentro do seu coração?
está marcado nos versículos seguintes que nós vamos ler agora. Olha só o que Davi ele chega e vai falar. Porque quando Deus ele chegou e falou essas coisas, ele prometeu para Davi uma coisa. Ele prometeu para Davi que a geração e a posteridade dele não iria acabar. Ele prometeu e falou para Davi, que nós lemos aqui, que o trono dele, mas não é o trono de rei, mas o trono de Deus, que Deus ele estava projetando para o seu povo, ele seria estabelecido eternamente através de Cristo Jesus. Davi não sabia quem era o Jesus que nós recebemos, mas ele sabia que o Senhor, ele viria de alguma maneira. Olha só a ação de graças da oração que Davi ele faz. Versículo 18 vai dizer assim: então Davi ele entrou na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? E qual é minha casa, para que me tenhas enviado até aqui? Ele dizendo ainda, na sua oração de ação de graças: foi isso ainda pouco aos teus olhos? Ou seja, tudo aquilo que ele fez pelo povo dele ainda foi pouco. Senhor Deus, de maneira que também falasse a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor. Que mais ainda te poderei dizer? Pois tu conheces bem a teu servo, Senhor. Por causa de tua palavra, e segundo o teu coração, fizesse toda essa grandeza, dando a conhecer ao seu servo. Deus ele chegou e falou para Davi de coisas muito distantes que iriam acontecer com a posteridade dele, por causa dele chegar e agradar a Deus e fazer as coisas, sabe, para servir a Deus. Ele vai dizer, portanto, grandíssimo és, Senhor, versículo 22, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Pula para o versículo 26, Davi ele vai falar assim: seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso teu servo se animou para fazer a oração. Agora, pois, Senhor, tu mesmo, ó Deus, és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo esse bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, disseste: e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Irmãos, quando Deus ele chega e fala com a gente, e a gente recebe dentro do nosso coração, e a gente aceita o que Deus ele faz ou vai fazer, porque por incrível que pareça, tem gente que não aceita o que Deus ele vai fazer ou faz. Existem pessoas que não aceitam, mas quando a gente aceita, é porque Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E quando a gente aceita, e a gente é grato porque Davi ele foi grato porque Deus ele fez alguma coisa naquele momento para Davi, e simplesmente ele falou: não quero que você faça essa casa, não quero que você faça esse templo. Mas Deus ele prometeu para Davi uma coisa, que nunca iria faltar descendência. O que Deus ele quis dizer com isso? Nunca iria faltar, independente da pessoa ser boa ou ruim para suceder a Davi, nunca iria faltar a mão de Deus sobre a vida, sobre aqueles que temiam e serviam a Deus. A partir do momento em que a gente teme e serve a Deus, agradeça de coração. O que é fazer e render ações e graças? É você dedicar e agradecer todas as coisas que você tem e as que você não tem, e que Deus ele prometeu que vai fazer na tua vida. Dedique a Deus e seja eternamente grato.
Não é simplesmente falar um muito obrigado, Senhor. É ser grato dentro do teu coração. Porque Deus, Ele cuida de cada um de nós, da sua maneira. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Independente das coisas que nós fazemos coisas erradas, mas tenhamos um coração sincero para nos arrepender diante da presença de Deus, para que Ele possa restaurar as nossas vidas, endireitar as nossas veredas e fazer com que nós venhamos a caminhar por onde quer que a gente vá. A gente aprende nessa situação de Davi exatamente isso, que quando Deus Ele fala, que Deus ele falou não para Davi, Deus Ele falou não e prometeu uma outra coisa. Muitas vezes Deus Ele fala não para nós e promete outra coisa, mas nós muitas vezes queremos aquilo que nós pedimos, e às vezes aquilo que nós pedimos não é a vontade de Deus. E aí é onde nós temos que ter esse coração que Davi ele teve, sincero, dobrável e agradecido a Deus por Ele cuidar dele. É isso que nós temos que fazer em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Eu quero convidar aqui à frente os nossos irmãos, nossa irmã Ivonilde, nosso irmão Antônio, para nos ajudarem a servir os elementos da ceia. Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23 até o versículo de número 32, o apóstolo Paulo ele fala dessa maneira com a igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse é o texto da ceia em que nós nos baseamos para nós celebrarmos e cearmos na presença do Senhor. Esse momento em que nossos irmãos eles vão estar fazendo a oração pelos elementos da ceia, que você, dentro do seu coração, do seu lugar aí, você faça a sua oração, você que vai participar. Podem participar todos aqueles que são batizados nas igrejas que elas declaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as igrejas evangélicas, protestantes. Se você está em comunhão com o seu pastor, com a sua igreja, você pode estar participando conosco. Enquanto isso, fique em oração dentro do seu lugar, e os irmãos vão estar orando pelos elementos da ceia. Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós te agradecemos de coração que o Senhor estamos nessa noite participando da tua mesa, e o Senhor Jesus derramou Deus, a sua morte em favor de nossas vidas, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso, pela salvação que Deus dá em Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, pastor.
fizemos isso, porque nós praticamos, para que nós possamos lembrar o reconhecimento que Jesus fez ali naquela cruz por nós. Nós possamos estar com os pensamentos firmes no Senhor, para que nós possamos ser cada vez mais abençoados pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, para abençoar. Amém, Senhor. Amém. Se você for participar, fique em pé do seu lugar. corpo de Cristo Jesus, a igreja que nós somos. Nesse momento, comamos todos juntos o pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus. Amém? Aqui em cima da cadeira. Como nós lemos, Paulo ele chegou e falou que Jesus disse que esse é o cálice da nova eterna aliança em Cristo Jesus, que não vai ter mais nenhuma
outra aliança, porque essa é a última, a que Deus ele fez através de Cristo Jesus. Bebamos todos juntos e depois vamos fazer uma oração em agradecimento a esta participação. Grandioso, eterno Deus, aqui nós estamos agradecidos, Pai, por nós participar dessa mesa agora neste momento. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos sobre nossas vidas, que nós possamos cada vez mais agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada vez mais te servir melhor, em espírito e em verdade, Pai. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
Yeah.